Olá, meu nome é Larissa e minha orientadora foi a professora Maria Cristina. E hoje eu vou falar sobre o papel de polimorfismos genéticos em metaloproteinases na suscetibilidade a tendinopatias e artropatias. Então, polimorfismos genéticos são variações no DNA que apresentam frequência maior do que 1% numa população, e essas variações levam a mudanças qualitativas ou quantitativas na expressão do DNA. 90% desses polimorfismos são polimorfismos de nucleotídeo único, e a maioria são funcionalmente neutros, mas uma minoria pode afetar a regulação da expressão gênica ou a função de proteínas. Esses polimorfismos são decorrentes da substituição, deleção ou inserção de uma única base no segmento do DNA. As metaloproteinases de matriz constituem uma família de endopeptidases extracelulares independentes que possuem as funções de proteólise de componentes estruturais e influenciam na diferenciação, migração e proliferação celular. Elas são constituídas por 28 membros e classificadas quanto ao substrato e à sequência. Elas são distribuídas em vários cromossomos, mas principalmente no cromossomo 11, e a literatura mostra que mais de 30 losses genéticos possuem relação com o desenvolvimento de tendinopatias e artropatias. A matriz extracelular é um conjunto de macromoléculas que estão em constante equilíbrio devido a processos de renovação e remodelação contínuos. E a literatura também mostra que polimorfismos em metaloproteinases afetam esse equilíbrio e podem levar a tendinopatias e artropatias. As tendinopatias são definidas como uma síndrome clínica que causam dor, inchaço e disfunção, e são causadas por fatores extrínsecos e intrínsecos e geram uma inflamação como uma tentativa de reparo às microrupturas causadas pelo uso excessivo e submissão a cargas elevadas. No entanto, essa inflamação é falha, então não há um processo de resolução e ela se torna uma inflamação crônica. As tendinopatias possuem várias influências genéticas, mas há uma influência principalmente de metaloproteinases. E elas afetam principalmente o ligamento cruzado anterior, tendão de Aquiles, tendão tibial posterior e os tendões do manguito rotador. Já as artropatias, as principais delas são a artrite reumatoide e a osteoartrite, e elas possuem em comum a destruição da cartilagem, do tendão e do osso de articulações sinoviais, causando dor, disfunção articular e decréscimo da qualidade de vida. Mas elas diferem quanto à sua patogênese. A artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica autoimune e a etiologia não está totalmente bem esclarecida, mas há participação de diferentes tipos celulares e liberação de citocinas pró-inflamatórias. E a osteoartrite é uma doença inflamatória e degenerativa precedida por danos devido a cargas excessivas, e tudo isso leva a um enfraquecimento da rede de colágeno e aumento da secreção de enzimas de degradação da matriz. Então, o objetivo desse trabalho foi revisar polimorfismos em metaloproteinases, destacando a importância desse conhecimento para a definição de futuros tratamentos e medidas preventivas a lesões em tendões e articulações. Como metodologia, foram usados esses descritores na base de dados PubMed. Foram excluídos relatos de caso, editoriais e artigos que destoavam do tema proposto, e foram incluídos artigos em português e inglês e que abordavam suficientemente o tema proposto. Foram levantados 150 artigos e, a partir da leitura de títulos e resumos, selecionados 49 artigos, que eram trabalhos originais, publicados entre 1998 e 2022. Foram feitas a leitura integral, a coleta e a análise de dados, para a posterior estruturação da revisão. Então, agora os resultados. Nas tendinopatias, foram encontradas relações com as metaloproteases 1, 2, 3, 8 e 13. Todos os polimorfismos aumentavam a expressão dessas enzimas, no entanto, o polimorfismo da metaloproteinase 2 era o único que diminuía a sua expressão. Então, quanto os polimorfismos da metaloproteinase 1, eles influenciavam no aumento de tendinopatias no tendão tibial posterior, no aumento da tendinopatia nos tendões do manguito rotador. A metaloprotease 2 e seu polimorfismo influenciava no aumento da ruptura do tendão do músculo supraespinal. Quanto aos polimorfismos da metaloprotease 3, todos aumentavam o risco de ruptura do ligamento cruzado anterior, a tendinopatia no tendão de Aquiles, tendinopatia nos tendões do manguito rotador. Já quanto ao polimorfismo da metaloprotease 8, ele aumentava o risco de tendinopatia no tendão tibial posterior. E quanto à metaloprotease 13, o polimorfismo aumentava o risco de tendinopatia no tendão tibial posterior. Já quanto às artropatias, foram encontradas relações com a metaloprotease 1, 2, 3 e 8.
Polimorfismos da metaloprotease 1 influenciavam no risco aumentado da artrite reumatoide e osteoartrite, e osteoartrite na articulação temporomandibular. Polimorfismo da metaloprotease 2 aumentava o risco de artrite reumatoide. Polimorfismo da metaloprotease 3 aumentava o risco de artrite reumatoide e osteoartrite. E os polimorfismos da metaloprotease 8 influenciavam no risco de osteoartrite. Então, a gente pode concluir que a fisiopatologia de tendinopatias e artropatias envolve múltiplos fatores, incluindo a interação entre diversos polimorfismos, e podem diferir de população para população. Esses achados, juntamente com a história familiar e história pessoal pregressa, podem servir como ferramentas úteis no manejo desses pacientes. E no futuro, marcadores genéticos poderão definir e padronizar genes de risco a determinadas patologias, possibilitando o desenvolvimento de protocolos individualizados para estratégias terapêuticas e medidas preventivas. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada.